Hoje abordaremos o tema Estudo, Planejamento sobre as avaliações externas e metodologias. Agradecemos desde já ao dirigente Sr. Flávio da Lera de Carli, à supervisora Márcia Marques Lucas. Também agradecemos a Jussara Ângela de Lima, diretora técnica do Núcleo Pedagógico. Nós, PCNPs, João Bosco, de Língua Portuguesa, Raquel do Nascimento Gomes, Língua Portuguesa, e eu, Silmara Lavieri, Geografia. A Diretoria de Ensino Norte 1 agradece a participação de todos. Muito obrigada. Vamos dar início à nossa apresentação. A nossa formação 2021 para o ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Temos como pauta, faremos uma reflexão de um poeminho, iremos falar da busca ativa, um princípio de equidade, metodologias, aprendizagem, baseada em problemas, aula invertida, projetos pedagógicos e gamificação, estudos e planejamento da avaliação externa. E faremos o encerramento. Quais são os objetivos dessa formação do dia de hoje? A nossa intenção é propor reflexões sobre metodologias e busca ativa em uma proposição pedagógica interdisciplinar que visa atingir a equidade do acesso ao conhecimento escolar. Compreender os indicadores da recuperação e aprofundamento adquiridos por meio da promoção da avaliação externa, ADE e AAP, um microdado pertinente à construção do planejamento pedagógico. O nosso poema para reflexão, o autor é Mário Quintana. Ele é tão pequenininho, mas ele é profundo. O nome é Poeminho do Contra. Todos esses aí estão atravancando o meu caminho. Eles passarão e eu passarinho. Esse poema, ele está sendo bem pertinente ao contexto que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo o distanciamento social, nós estamos vivendo uma pandemia, os nossos alunos não podem ir à escola, nós não podemos encontrar a nossa família, não podemos nos abraçar, estar perto, tocar nos nossos entes queridos. Mas, de uma coisa nós temos que ter certeza, nada é eterno, nada dura para sempre. Tudo isso está atravancando o nosso caminho, está impedindo que venhamos viver de acordo com aquilo como estamos acostumados, nosso direito de ir e vir, a nossa liberdade de expressão, está tudo atravancado. Mas eles passarão. E eu, passarinho. Por que eu, passarinho? Porque o passarinho ele é livre, ele voa, ele canta, ele assovia, ele pousa. E nós, seres humanos, gostamos de viver como passarinho. Gostamos de ter a nossa liberdade, gostamos de ter o controle da nossa liberdade. Vai passar. Estudo e planejamento da avaliação externa. Próximo.
Avaliação diagnóstica de entrada, ADE. Por que nós estamos falando da ADE? Avaliação diagnóstica. Nós tivemos aí o primeiro bimestre, trabalhamos com essa avaliação, enfrentamos um monte de percalços, porém, nós somos fortes. Sabemos que temos que vencer essas dificuldades, sabemos que podemos vencer os obstáculos. Então, nós temos que focar nas situações de aprendizagem, alicerçada nas habilidades essenciais, desenvolvidas ao longo da recuperação e aprofundamento, encontrados no material didático Aprender Sempre. Bom, nós temos que focar nessa habilidade, nós temos que trabalhar as habilidades essenciais. De que forma? Nós, através da avaliação diagnóstica, nós conseguimos perceber quais foram as habilidades não atingidas. Então, nós vamos trabalhar com essas habilidades que consideramos essenciais. Vamos promover a recuperação e o aprofundamento. Quando nós falamos de recuperação, estamos falando em enfatizar, recuperar aquilo que o aluno não atingiu. Então, nós precisamos dar maior atenção nessas habilidades essenciais. E quando falamos de aprofundamentos, estamos falando que não podemos esquecer daquele aluno que teve condição de realizar todas as atividades, daquele aluno que se esforçou. E nós precisamos incentivá-los. Então, aí entra o aprofundamento. Esse aluno, ele não pode perder o estímulo. Porque se ele ficar para trás, ele vai falar, poxa, eu fiz tudo e ninguém está dando importância para mim. Aí entra o aprofundamento, que é valorizar aquele aluno que se dedicou, que se esforçou e que, no meio de tantas dificuldades, ele teve as suas atividades prontas e entregues, conforme se faz necessário. As ADs nós tivemos que aplicar e corrigir, né, professores, vocês na escola, foi um trabalho incansável, mas que se faz necessário, precisa ser trabalhado, precisa ser corrigido, não pode simplesmente aplicar e deixar de lado. Nós precisamos corrigir, porque a partir desse processo é que nós vamos perceber onde está as dificuldades dos nossos alunos. Nós vamos identificar as defasagens e dificuldades com base nos dados da AD. Então, aí você percebe o quanto é importante trabalhar a AD, o quanto é importante seguir passo a passo. Você recebe a AD, você aplica a AD, faz a correção, você vê quais foram as habilidades essenciais não atingidas, você a recuperação e o aprofundamento, para que você tenha esses dados em suas mãos. Projetar as ações pedagógicas direcionadas às necessidades dos educandos, a partir dos resultados obtidos das AD, que é a avaliação diagnóstica de entrada. Próximo. Bom, dando prosseguimento, né, nas explicações e considerações da Silmara, eu vou retomar um pouquinho a questão do projetar, né, tal como bem ela falou, ações pedagógicas direcionadas às necessidades dos educandos. O que nós queremos propor a partir dessas considerações, né? Que dentro desses indicadores que serão gerados, né, a partir da aplicação, da correção, um direcionamento à escola para que consiga fazer a recuperação daquele aluno que está lá no nosso cotidiano e que não conseguiu aprender. Então, nesse momento, o projetar ações pedagógicas diz respeito diretamente a esse aluno. Poxa, mas o que significa de verdade esse projetar? Bom, nós podemos refletir
a partir da etimologia dessa palavra, que nos dá um direcionamento muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo. Em que sentido? Bom, ao olhar essa imagem também que está aqui do lado, nós percebemos que o foguete é aquele que lança à frente e faz com que nós chegamos a lugares inimagináveis, não é mesmo? Então, lançar à frente significa percorrer todo um caminho, um projétil, um projeto. E para eu ter esse projétil, um projeto, eu necessito desses outros verbos no infinitivo, né? Que nos diz tanto organizar, analisar, planejar, priorizar. Bom, no momento em que nós pegamos essas avaliações, olhamos para os seus indicadores, professor, quando eu entro lá na sede e verifico que o meu aluno, ou a minha aluna Raquel, por exemplo, não atingiu o que deveria ser atingido, eu estou dando prioridade já para esse aluno, identificando quais são os problemas, o que esse aluno não entendeu, não compreendeu, como habilidade, como competência, para que nós consigamos ajudá-lo a alcançar os objetivos de ensino e aprendizagem. Então, organizando este planejar escolar, tanto da escola como gestão escolar, quanto de nós professores, significa que esses microdados da unidade escolar permitem com que nós analisemos os indicadores, né, das avaliações como um primeiro passo. Preste bem atenção, é uma avaliação diagnóstica. Significa que nós estamos olhando, né, se nós atingimos uma qualidade de ensino e aprendizagem com excelência. À medida né, que eu observo que esse aluno que está em recuperação, que não conseguiu atingir o que deveria, a habilidade que deveria ser atingida, e começo a trabalhar em cima desse aluno, eu passo para o próximo passo, que é planejar os processos de aprendizagem a partir da verificação dos microdados. Então, esses microdados, eles dão acesso a nós, todos, como equipe escolar, sobre as defasagens desses alunos que não alcançaram, né, as sequências didáticas, as situações de aprendizagens que foram apresentadas no Aprender Sempre, ou até mesmo nos cadernos didáticos que os professores utilizaram nesse primeiro bimestre, ou os professores que fizeram os planejamentos em cima do currículo paulista. Toda essa verificação sempre nos atentam para essa qualidade do ensino. Então, essa atitude nos leva a um outro passo, que é priorizar as habilidades relevantes e essenciais dos estudantes. Isso significa que eu vou olhar lá na minha escola e dizer assim, olha, qual que é a habilidade que está em mais defasagem dentro dessa unidade escolar? E aí, a escola vai organizar com todos os seus pares, com todos os seus, com os alunos, né, pensando no protagonismo, com os pais, pensando na participação colaborativa deles, com os principais mediadores do conhecimento, que são os professores, os gestores do conhecimento que estão dentro da sala de aula, para que nós consigamos, como um coletivo colaborativo, organizar as aulas com base nesses indicadores para se obter resultados de ensino e aprendizagem direcionados à equidade. Como nós bem falamos anteriormente, né? E agora, e posteriormente também, a PCNP de Geografia Silmara irá enfatizar nas suas considerações de formação. Prosseguindo, então,
o contexto da unidade escolar, como eu havia dito agora há pouco, e a avaliação externa não é feito somente pelo aluno. Existe uma mobilidade escolar maior, e até mesmo nós podemos alcançar na unidade escolar, utilizando, né, os indicadores, as avaliações externas, um traço de identidade escolar, focado em uma gestão pedagógica com os seus respectivos pares. Então, enfatizando quem são os nossos respectivos pares. A comunidade escolar. Mas quem é que é essa comunidade escolar? Pode ser os pais, pode ser os comerciantes que estão em volta da escola, no sentido, na possibilidade de auxiliar, né, a gestão. E o que é a cultura escolar? A cultura escolar quem faz são os alunos, são os professores, a gestão escolar como um todo, os pais, a comunidade que está em volta. Todas essas considerações podem ser utilizadas, né, no momento em que nós olhamos para os nossos indicadores e vemos assim, olha, a aluna Raquel, ela está com defasagem na habilidade, por exemplo, de entender como é que funciona a escrita de uma carta ou um bilhete. A escola toda vai se mobilizar dentro do movimento dessas habilidades, priorizando para que a equipe de docentes consiga mediar conhecimentos dentro da sala de aula e vá levar todos, né, para um ensino e aprendizagem de qualidade focada nesses indicadores. Então, o que eu estou dizendo é, quando nós olhamos para esses microdados, para esses indicadores, nós não estamos olhando para números, não. Nós estamos olhando para esse aluno que não atingiu todas as habilidades e que vai precisar de um reforço maior, vai precisar de um aprofundamento dentro da escola, para que esses alunos consigam atingir a qualidade, os conhecimentos necessários dentro do ensino e aprendizagem hoje, que são relevantes dentro do estado de São Paulo. Bom, mas é só porque nós estamos no estado de São Paulo? Creio que é porque nós temos um compromisso com o conhecimento, com a educação de qualidade e com o nosso profissionalismo. Então, pensando nisso, nós separamos um vídeo que, neste momento, não vai ter como nós passarmos, né, dado o formato, né, que é pela Microsoft Teams. Então, eu vou fazer algumas considerações referentes a esse vídeo, depois vocês acessem-o, para que tenham um maior aprofundamento, compreensão e discussão dentro das unidades escolares sobre os indicadores e análise da realidade escolar. A professora que fala nesse vídeo é a professora Sandra Zacchia. E essa professora, ela alerta que os indicadores, né, uma avaliação externa, uma avaliação institucional, não necessariamente demonstra uma irrealidade da escola, ou somente análises quantitativas que não vão propiciar uma veracidade do que acontece dentro da sala de aula. Então, pensando nisso, nós começamos a entender que as avaliações externas, elas focam na realidade, nas necessidades, tanto do docente, como aquele mediador do conhecimento, aquele que é gestor dentro da sala de aula, quanto também do aluno que não atingiu as habilidades, as competências que são necessárias, dando a possibilidade de gestão escolar de se organizar, né, de planejar, de priorizar as reais necessidades
da escola, que seria, né, trabalhar, por exemplo, com gêneros textuais. Um exemplo, cada escola tem que ver qual que é o que está, vamos dizer, como os alunos, pegando aí na escola. Passando, então, para o próximo slide, nós percebemos, então, que quando focamos, né, nessa realidade escolar, nós estamos mobilizando nas avaliações, a partir das avaliações externas e no que elas trazem para todos nós, o conteúdo, a habilidade e as competências. Todos esses vértices, eles se ligam nesse triângulo, não é mesmo? Se ligando nesse triângulo, nós percebemos que quando utilizamos os cadernos, né, os livros didáticos, entramos e percebemos como é que funciona o currículo paulista, nós estamos mobilizando essa triade que foi colocada aqui pela professora Silva, né? E tem uma pesquisa muito interessante sobre uma percepção, uma abordagem pedagógica sobre as avaliações externas. Então, pensando, né, nesse triângulo, desculpa, eu engasguei um pouquinho, nesse triângulo em que nós articulamos conteúdo, habilidade e competência, nós chegamos a focar de uma maneira propícia, né, à aprendizagem dos alunos, o currículo que elabora, né, o que nós consigamos mobilizar dentro das nossas práticas de ensino e aprendizagem as habilidades essenciais. Então, nós chegamos no ponto de que nós temos, né, o livro didático, o currículo em ação, o caderno Aprender Sempre, que mobiliza para, né, de uma forma articulada, com as necessidades de ensino e aprendizagem desse aluno, as habilidades essenciais e a recuperação, inclusive, e o aprofundamento para que nós tenhamos alunos competentes. E o que significa né, aprender essas habilidades? Significa simplesmente o aluno saber fazer, relacionadas à prática do trabalho mental, ou seja, eu vou organizar com a aluna que está em recuperação um podcast. Nesse podcast, várias habilidades de saber fazer serão mobilizadas. Ou seja, um trabalho mental esse aluno vai ter que adquirir para que esse trabalho seja elaborado e feito. São elas que descrevem as estruturas mais gerais da inteligência e que possibilitam saber do que o aluno precisa para usufruir do conhecimento adquirido. À medida do possível que nós criamos um blog na nossa escola, um jornal, fazemos um livro no Wattpad, mobilizamos um jornal online pelo YouTube, todos esses projetos, professores e coordenadores, possibilitam com que o aluno aprendam a fazer a partir de um protagonismo juvenil e a partir das metodologias ativas que serão apresentadas pela professora, pela PCNP de Geografia Silmara. Passando, então, para o próximo, nós vamos perceber essas competências que nós tanto falamos, né? A partir de uma definição da mobilização dos conhecimentos. Então, que são esses conhecimentos aí? Conceitos. Puxa, o meu aluno não está sabendo o que utilizar muito bem crase. Meus alunos estão com preconceito linguístico, estão dizendo que o aluno que fala nós foi lá e é burro, não sabe o que está falando. Não pode, né, professores? Então, mobilizando esses conceitos dentro da sala de aula, nós encontramos procedimentos de aprendizagem para que nós consigamos atingir as habilidades. E onde estão essas habilidades? É na prática, não tem outro jeito.
Então, quando o aluno lá tem preconceito linguístico, vamos ler alguma coisa lá no Facebook? Você está falando que você, então, não sabe escrever lá compartilhar no Facebook? Problematização, né? Importante. Atingir as competências cognitivas e socioemocionais, e a Silmara também vai abordar atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Então, nós temos uma situação, problema na nossa escola. Puxa, está rolando um bullying aqui, e olha, tá difícil, Raquel. Tá difícil, coordenador. Tá difícil, professor. Então, o que nós podemos fazer para solucionar esse problema? Sala, acho que nós podemos fazer uma revista mobilizando, escrevendo sobre, entrevistando os alunos, mobilizando esses alunos que cometem o bullying, ou os que sofrem o bullying, são só sugestões. A escola, né, tem as suas organizações para mobilizar, né, esses alunos na solução desses problemas, para que eles atinjam plenas competências. Então, interligando, né, fazendo a interconexão entre os conteúdos, habilidades e competência, nós temos, né, os conteúdos presentes no currículo paulista que fomentam o desenvolvimento das habilidades, que levam o educando a competências como a comunicação escrita, olha lá a revista online que nós podemos criar, o blog, ou nós podemos fazer um diário de bordo, não tem, professora Raquel, olha, lá na escola que nós estamos, nós não temos condição, os alunos não têm condições financeiras, no que tal a gente mobilizar, fazer um caderno de bordo, né, distribuir, fazer um papel reciclado, e fazer um jornalzinho, enfim, são diversas as possibilidades. O oral, trabalhar com um rádio, né, ou um podcast, ou enviar mensagem pelo WhatsApp para o professor, mobilizando os grupos da escola, enfim, são várias possibilidades de práticas que eu estou colocando no sentido mesmo, né, de trabalhar esse protagonismo do aluno, como forma de nós alcançarmos metodologias ativas. Então, continuando, né, a dimensão curricular do planejamento pedagógico é extremamente importante. Por quê? Porque dá abertura para que nós façamos esses trabalhos dentro da sala de aula. O currículo indica claramente o que o estudante deve saber. Olha só, professores, nós que trabalhamos no Estado sabemos, né, o que nós enfrentamos dentro da sala de aula, e como que é difícil, né, todos nós sabemos. Mas aí nós viramos a chave e entendemos como desafio. Em termos de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. E, sobretudo, o que deve saber fazer. O aluno deve saber fazer, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Então, a gente sai desse lugar da escola que não tem nada a ver com a nossa vida, e tem um rapaz muito importante chamado John Dewey, que vai falar sobre isso, e é extremamente valoroso o que ele diz. Porque ele fala assim, olha, a escola às vezes fica parecendo que não tem a ver com a vida dos alunos. Até mesmo nós, às vezes, professores, sentimos, nossa, mas buscar o que tem a ver com o aluno é abrir os ouvidos, né, como o texto lá do Rubem Alves diz, né, a escutatória. Nós abrimos a escutatória para entender o que esses alunos, o que está mobilizando esses alunos, qual é a linguagem dessa juventude que está, está aguçando, né, dando curiosidade deles saberem como é que funciona, por exemplo, um livro no iPad, né? Como que ele pode, por exemplo, falar sobre coisas que ele tem na mente, na sua imaginação, a partir da mobilização da prática da escrita. Do pleno exercício, e aí nós chegamos no ponto das políticas públicas, né?
E aí nós estamos entendendo agora o currículo como política pública da cidadania e do mundo do trabalho. Cidadania é ter acesso a esses conhecimentos, priorizando a qualidade do ensino e da aprendizagem, para que esse aluno consiga atingir níveis maiores. Lembra lá do Projetium, do latim, que tem lá o foguete? Nós podemos lançar esses alunos, professores, para além do além do além, não é mesmo? E todos nós temos capacidade para isso, viu? Então, continuando, eu vou colocar aqui, na verdade, uma prática, né? Uma narrativa de boa prática, de boas práticas, porque são duas, né? Diante das situações de aprendizagem. Então, nessas boas práticas, nós utilizamos algumas narrativas da professora Valquíria e de uma de suas alunas, como relato, né, e protagonismo juvenil. Então, nós falamos já sobre, né, a necessidade do professor mediar práticas de ensino e aprendizagem dentro da sala de aula. Nós entendemos como que a metodologia ativa pode utilizar, favorecer o protagonismo juvenil e, na medida do possível que vocês tiverem no seu tempinho, nas suas organizações de planejamento, deem uma olhada no relato da professora Valquíria, que é fascinante e, consequentemente, a evidência da competência do eixo temático oralidade e leitura que é apresentado pela educanda Larissa e Maria Eduarda. Então, esses relatos, né, têm a intenção aqui de contaminar todos nós, para que nós consigamos dessas ideias tirarem outras, né, tantas que eu tenho certeza que sempre acontece dentro da sala de aula dos professores que estão nos assistindo agora. Então, neste momento, continuando sobre o planejamento, a estratégia, eu vou passar a palavra para o PCMT, também de língua portuguesa, o João, que vai continuar com a nossa formação. Um abraço a todos, fiquem bem, se cuidem e até mais. João? Bom dia a todos. Pode passar o slide aí, Raquel, para mim, por favor? Planejamento, está no slide de planejamento. Isso, ok. Dando continuidade aqui, nós temos aqui falando sobre planejamento. Então, estratégias, acompanhamento e avaliação. Tudo isso referente a essas avaliações externas. E o objetivo também é com um olhar já voltado para a avaliação externa, como o Exame Nacional do Ensino Médio, vestibulares, porque a gente quer o preparo do aluno para a cidadania do mundo do trabalho. Então, veja bem, estratégias. Formas para potencializar a interação nas atividades e o acompanhamento, estratégias para acompanhar o desenvolvimento das atividades pelos estudantes e avaliação, estratégias para avaliar os estudantes. Então, veja bem, formas para potencializar a interação nas atividades. Ouve-se muito queixas de professores com a questão de alunos que às vezes não têm certo interesse em estar aprendendo determinada habilidade e conteúdo. Então, devemos, em APPCE, fazer um estudo do indivíduo voltado para essas avaliações e a partir dos dados colhidos pelas defasagens e os acertos dos alunos, é que começa-se a planejar e replanejar sempre que necessário.
Não dá para, por exemplo, eu tenho vários planejamentos que eu fiz em anos anteriores, de quando eu estava na sala de aula. Será que eu posso pegar aquela assim? Eu tenho vários planos aqui, então não precisa fazer, porque eu vou usar aquele planejamento, está tudo bonitinho, conteúdo, habilidade? Não. Eu preciso sempre planejar e replanejar. É como se fosse um trabalho contínuo, dia a dia. Então, sentar em ATPCE para fazer essa discussão é de suma importância. Então, nós temos aqui formas para potencializar, a começar falando sobre a questão do interesse. Creio eu, na minha humilde opinião, que valorizar as práticas de letramento de cultura local é imprescindível a esse trabalho. Por quê? Talvez vai fazer sentido para esse aluno. Por exemplo, as práticas valorizadas que a escola vem sempre fazendo, nós sabemos que são práticas boas. E eu aprendi muito dessa forma. Mas hoje, com essa questão da inovação, a modernidade, precisa-se ter um outro olhar. Então, vamos supor, na prática valorizada na escola, a professora ela faz uma roda de conversa, ela faz uma leitura em voz alta e faz todas as atividades necessárias nesse momento. E pegar uma prática não valorizada, digamos assim, que é pouco valorizada, que faça sentido para o aluno e trazer para a sala de aula, talvez isso vai ser um ponto crucial. Citando, por exemplo, vamos supor que você está dirigindo lá o seu carro e você para lá no farol. E de repente aparece quem? Aparece um adolescente muito humilde com aquele bilhetezinho. Estou passando necessidade, preciso ajudar minha família, estou vendendo esse pacotinho de bala por R$ 4,50. Me ajude, por favor, compre. Quer dizer, é uma prática de leitura, uma prática de letramento não valorizada de cultura local, e que às vezes até nós temos um aluno na nossa escola dessa forma. E que muitas vezes você observa que e por que esse aluno fez esse bilhetezinho? Talvez ele usou a criatividade, porque ele não queria pedir de cara a esmola, estava precisando, mas ele usou a criatividade, ele fez um bilhete, colocou em vários carros, ele preservou a oralidade, fez a escrita com esse intuito. Ele preservou a própria face, mas ele teve essa criatividade. E, por incrível que pareça, você pode fazer o seguinte: nas provas de sétimo ano, geralmente sétimo e oitavo, aparece muito gênero textual, anúncio publicitário, que os verbos do modo imperativo são pontos cruciais nesses tipos de gêneros textuais. E o aluninho dessa prática de letramento de cultura local apresentou ali o verbo no modo imperativo. Me ajude, por favor, compre. Será que se trouxer uma atividade dessa, onde o aluno vai perceber o sentido, será que não vai entender com melhor facilidade esse conteúdo e desenvolver essa habilidade melhor? Então, fica aí a dica para esses tipos de práticas de cultura locais. E hoje nós temos várias práticas, até ao banco, passar o cartão, tirar dinheiro, teclar. Isso é uma prática de letramento. Quer dizer, o letramento ele está em toda parte. Está no nosso celular, está nos outdoors, está em toda parte na questão da modernidade, principalmente nessa atualização que nós estamos no mundo contemporâneo e cada vez mais. Aqui nós temos a partir de vivências relacionadas às situações de comunicação, de gêneros textuais, vinculadas ao eixo temático da oralidade, que eu já comentei um pouco, presente nos campos imediatos, o estudante compreende as condições de produção que eles envolvem. Ou seja, aqui esse textinho já está mesmo mais claro relacionado com essas práticas. Pode passar, Raquel. Próximo, por favor. Já está no slide, João. Bom, aqui nós temos. É importante notarmos que os textos abordados nas avaliações externas geralmente dizem respeito não somente à área de linguagens,
mas também a qualquer outra área do conhecimento. Óbvio, gostei disso daqui. Por quê? É justamente na TPCE, é justamente nessas reuniões que os professores vão elaborar estratégias e ações para estar trabalhando em sala de aula com seus estudantes. Por quê? Os temas que são abordados nessas avaliações, não digo somente nas ADs, nas APs, como também no exame do ensino médio, os vestibulares, principalmente nesses vestibulares e no Enem, eles estão trazendo a interdisciplinaridade a todo momento nessas provas. Então, vamos supor, na prova do 8º ano, eu estive observando que tem um texto chamado Sistema Imunológico. Tem outro comentado sobre esgoto para plantar. Agora você observe, quais são as áreas de conhecimento que pode estar trabalhando com esses textos e ampliando esse conhecimento de repertório com os alunos? Para que os alunos tenham conhecimento de mundo e na hora que o professor for trabalhar a nomenclatura gramatical brasileira na elaboração da produção textual, ele só vai apenas trabalhar a parte lá, digamos, da linguística, da parte da gramática, da parte da compreensão, interpretação textual, assim como as demais áreas que já ensinou na questão do conhecimento do mundo. E aqui nós temos um círculo da seguinte forma: nós temos aqui prática de leitura e prática de escrita. Ou seja, para tirar esse rótulo que o professor de língua portuguesa é responsável por ensinar o aluno na questão de competência leitora e na questão da escrita, está claro essa questão da interdisciplinaridade. Você observa aqui, nós temos aqui temos geografia, ciências, matemática, química, sociologia, arte e história. E prática de leitura e prática de escrita no centro, porque esse auxílio é imprescindível. No ensino médio do terceiro ano da ESAD, tem um tema muito que me chamou a atenção: Trópico da Terra. Ou seja, olha a importância das ciências da natureza, das ciências humanas, estar desenvolvendo um trabalho com esse tema que caiu na prova. E todo o texto é relacionado a essa área. Quando o aluno conseguir esse conhecimento desse Trópico da Terra, do esgoto, conforme eu falei, de plantar, quando ele conhecer essa bagagem, todo esse conhecimento, aí sim, o professor de língua portuguesa, ele vai entrar com a sua estrutura textual para ensinar esse aluno a pegar essas ideias e saber argumentar. Como vai argumentar, como vai colocar no papel essa estrutura desse escrito do texto? Mas ele já tem conhecimento. Então, o professor de geografia trabalhou, de história trabalhou, de ciências trabalhou e assim sucessivamente. Então, eu volto a falar. Em ATPCE, o estudo dirigido voltado para essa AP é de suma importância. De suma importância. Pode passar até o próximo. Já passei, João. Aqui não apareceu ainda. Bom, uma questão, aqui nós temos um exemplo da prova da AD, avaliação diagnóstica de entrada. Veja bem, o que me chamou a atenção aqui é a semiótica desse texto. O que é semiótica? Várias linguagens inseridas no mesmo discurso, no mesmo texto. Nós temos aqui, temos imagens, temos carros, temos setas, temos pirâmide e temos o letramento, ou seja, os multiletramentos estão em toda parte. No final dos anos 90, dos anos 90, final do século XX, final dos anos 90, final do século XX, um grupo dos Estados Unidos, de educadores, eles se reuniram, se chama Grupo de Nova Londres. Eles se reuniram e começaram já a perceber, olha, precisamos prestar atenção a dois fatores: a multiculturalidade dos textos e a multiplicidade desses textos. Ou seja, esses textos precisam entrar na sala de aula. Porque, e agora com o advento da tecnologia, isso ficou mais em evidência.
esse textinho mesmo aqui dessa questão do primeiro ano, um texto, assim, um aluno pode ser que ele pode ter mais criatividade nesse texto. E o aluno, além dele, ele não pode ser só leitor, ele tem que ser crítico na leitura. Então, nós temos aqui um texto onde ele pode estar até colocando sons, imagens mais amplas, ele pode estar colocando gráficos, infográficos, que está lindo na questão de matemática, pode estar desenvolvendo N fatores nessa modalidade desse texto aqui. É um texto multimodal, digamos assim, ou linguagem semiótica, como queira chamar. Próximo, Raquel. Passei, João. Aqui parece que demora para chegar aqui, né? Só um minutinho até chegar. Bom, e aí tem a questão desse texto, que tem tema central, que se refere, vocês têm aí a prova, os coordenadores e professores, deem uma analisada, façam estudo dirigido de todas as questões que já comentamos anteriormente, dos temas abordados, enfim. E temos aqui a questão que é um cardápio de restaurante, é um guia de viagem, uma propaganda, uma tirinha. Então, nós temos aqui o tema central, que é um guia de viagem. E caso o aluno não tenha assinalado essa questão, é porque ele ainda não está, sabendo desenvolver essa habilidade, ele não sabe ainda qual é o tema do texto central. Ele não está ainda com essa habilidade, com afinco. Então, precisa desenvolver melhor. Tá? Então, façam um bom estudo dessa avaliação diagnóstica e de todas as avaliações internas que vocês também vão desenvolver na escola, que eu sei que tem muitas ideias extraordinárias na escola, mas que precisa ser um trabalho interdisciplinar, isso sim. Próximo, Raquel. Passei, João. Tá. Gênero de discurso, perspectiva interdisciplinar, língua portuguesa e geografia, que a Silmara vai dar continuidade. Nós temos aqui falando sobre cada enunciado possui características específicas que demonstram a composição do gênero textual, o qual é reconhecido em práticas sociais utilizadas pelos sujeitos de construções de linguagem. Bom, práticas de linguagem, práticas de letramentos, creio que ficou um pouco, já foi comentado. Aí eu já vou passar a palavra para a Silmara dar prosseguimento, porque ela vai desenvolver também sobre a questão das metodologias ativas de aprendizagem, que é de suma importância. Tá? Passo a palavra para a Silmara. Muito obrigado pela atenção. Voltando, pessoal, com a nossa formação, eu, Silmara, PCNP de Geografia. Por que eu estou presente com os PCNPs Raquel e João, de língua portuguesa? Porque nós precisamos entender que é tempo de se trabalhar a interdisciplinariedade. Nós sabemos que a responsabilidade na formação do educando não é só de língua portuguesa e matemática. A responsabilidade é para todas as áreas do conhecimento, para todos os componentes do currículo. Edgar Morin, ele fala assim: as disciplinas, como estão estruturadas, só servirão para isolar os objetos do seu meio, isolar parte do todo. Então, o que Edgar Morin está querendo nos passar? Que quando eu entro para minha sala de aula, eu fecho a minha porta, eu trabalho ali o meu conteúdo com o meu aluno, eu estou fragmentando o conhecimento. Eu estou impedindo que esse aluno tenha um conhecimento amplo. Enquanto eu, docente, poderia estar desenvolvendo projetos com todas as áreas do conhecimento. Eu poderia estar trabalhando com sociologia, história, filosofia, que é da área de ciências humanas. Nada impede de estar trabalhando com língua portuguesa, educação física, arte, enfim, todos os componentes curriculares. Se nós, docentes,
percebermos e entendermos que é necessário desenvolver projetos que envolvam todas as áreas do conhecimento, quem vai estar ganhando são os nossos alunos, porque eles terão acesso a conhecimentos amplos. Não só eles estarão ganhando, a escola num todo estará ganhando, a comunidade e até mesmo nós que temos o hábito de falar, isso não é da minha área, eu não entendo. Nós entendemos sim. Se nós pararmos para dialogar, conversar com todos os outros docentes e realizarmos projetos que envolvam outras áreas, nós vamos perceber que é possível. A educação deve romper com essas fragmentações para mostrar as correlações entre os saberes. Existem correlações entre os saberes. Qual é a correlação, por exemplo, de geografia com língua portuguesa? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem simples. A professora de língua portuguesa, ela tem um texto para trabalhar. Se ela não explicar para o aluno que ele precisa ler e interpretar, ele não vai conseguir interpretar geografia, história, mas a interpretação é a base para ele caminhar, para que o aluno venha galgar e ampliar o seu conhecimento. A partir daí, dentro da área de geografia, eu vou estar trabalhando o indivíduo, vou estar trabalhando a sociedade, o comportamento da sociedade. Então, é possível, sim, ampliar esse conhecimento. A complexidade da vida e os problemas que hoje existem está inserido em toda a área do conhecimento. Quando o aluno na área de geografia ele consegue entender o que é uma paisagem, o que é uma regionalização, o que é um ambiente degradado pela sociedade, pelo ser humano, é porque lá atrás, na aula de língua portuguesa, ele teve essa bagagem para poder interpretar hoje em geografia. Caso contrário, será sempre ineficiente e insuficiente para os cidadãos do futuro. Então, nós, educadores, corpo docente, nós podemos sim estar desenvolvendo projetos que envolvam todas as áreas do conhecimento. Próximo, por favor. Passei, Silmara. Vou aguardar. Todos contra a exclusão de vulnerabilidade. O Brasil, o governo federal, ele tem um projeto que se chama Plano Brasil Sem Miséria, que envolve várias instituições, a Unicef, várias instituições. O objetivo é de chegar próximo à comunidade que é chamada de vulneráveis, evitar a exclusão. Quando nós falamos de vulneráveis, nós estamos falando de miséria, essa miséria não é só da comida, tá, gente? A miséria, ela vem do conhecimento, daquilo que o aluno está impedido e de como ele está impedido de chegar a esse conhecimento. O aluno não vai para a escola porque ele não tem tênis. O aluno não vai para a escola porque ele não tem o caderno. O aluno não vai para a escola porque ele não tem a comida. Então, existe o Plano Brasil Sem Miséria. E esse plano é para atingir aqueles que são chamados vulneráveis. Nesse momento de pandemia, como nós podemos estar atingindo esses alunos? Eles não têm acesso à tecnologia, não têm acesso à comida, mas nós sabemos que a escola está aberta para oferecer a refeição para aquele aluno que necessita. E também sabemos que tem o plano da merenda, né? A merenda que atinge aqueles alunos que necessitam de facilidade para obter esse direito. Próximo.
Passei, Silmara. Obrigada, Raquel. Vamos falar um pouquinho de busca ativa. Nós estamos vivendo esse distanciamento, os alunos não estão indo para a escola, acabamos de sair da fase roxa, estamos na fase vermelha, que requer muitos cuidados. A escola está aberta para atingir 35%, para receber 35% dos nossos alunos. Mas não podemos esquecer e deixar de lado que temos que obedecer os protocolos, usar máscara, medir a temperatura do aluno ao entrar, não podemos aglomerar, o aluno não pode ficar dentro da sala de aula sem a máscara, não pode fazer troca de garrafa de água, cada um tem que levar a sua, usar o seu copo, enfim, usar o álcool gel. Nós não podemos esquecer os protocolos para evitar a contaminação. Todos juntos para conter a exclusão e evasão. Como nós vamos realizar a busca ativa? E o que é a busca ativa? A busca ativa é uma plataforma gratuita para ajudar os municípios a combaterem a exclusão social. Quando nós falamos de exclusão social, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando dos alunos vulneráveis. São aqueles alunos que não têm recursos, não têm condições de saírem de casa. Então, nós precisamos desenvolver atividades, métodos para que nós venhamos atingir esses alunos. Uma das sugestões que eu posso passar para vocês seria nosso mural de atividades. Professores, nós podemos fazer o mural de atividades. Na escola, a secretaria, os funcionários da secretaria, eles podem estar ligando para que os alunos ou os responsáveis se dirijam até a escola para retirar o material impresso. Qual é o material impresso? São as apostilas, aprender sempre. São Paulo faz escola, que está sendo entregue para as escolas. Os nossos alunos, eles não podem ficar alienados sem saber que existem esses recursos. Existe, estão à disposição de toda a comunidade. O mural de atividades, ele é excelente, ele dá bom resultado. Como é feito esse mural de atividades? Você tem um painel na sua escola, um painel na entrada da sua escola. Coloca lá atividades que os professores realizam, você imprime, quem imprime? O professor coordenador imprime essa atividade e especifica atividade para o ensino fundamental, língua portuguesa, matemática, geografia, história, enfim. E do outro lado do painel, faça uma separação e coloque as atividades para o ensino médio. Nós precisamos atingir os nossos alunos que não têm recurso tecnológico. Nós sabemos também que existe o centro de mídia. Esse centro de mídia, o aluno tem que ter acesso. Ele não tem aparelho celular, ele não tem computador em casa. A escola está aberta para receber esses alunos que não têm recurso nenhum. Eles podem estar usando o computador da escola. Tem o canal Cultura, que também pode estar sendo usado por esse aluno para que ele tenha acesso às atividades. Enfim, de uma forma ou de outra, nós temos que atingir os nossos alunos. Nós temos o Facebook da escola, nós temos os grupos de WhatsApp, como também nós podemos contar com o grupo do Grêmio. O Grêmio Estudantil é de extrema importância, principalmente nesses momentos de isolamento. Como é feito o grupo do Grêmio Estudantil? Eu acredito que na altura do campeonato vocês já tenham tirado representantes de sala. Esses representantes de sala vão formar as chapas para fazer a eleição e para criar o Grêmio Estudantil. A partir daí, esse Grêmio, ele vai estar auxiliando o diretor, o vice-diretor, o coordenador a entrar em contato com esses alunos que são chamados vulneráveis e que estão sendo excluídos das atividades da escola.
Enfim, vamos nos mobilizar para ajudar esses alunos. A busca ativa é uma estratégia do Plano Brasil Sem Miséria e significa levar o Estado ao cidadão, sem esperar que as pessoas mais pobres cheguem até o poder público, ou seja, alcançar a população invisível. Não podemos permitir que aconteça em nossas escolas o abandono, a evasão. Não podemos, por quê? Nós estamos preocupados só com números? Não, nós estamos preocupados com o aluno, com o ser. Como vai ficar o futuro desse aluno que está sendo esquecido? Nós precisamos entrar em contato com essa família. No prontuário do aluno tem os telefones, vamos ligar, vamos, professores, criar o nosso grupo de WhatsApp e fazer a busca ativa com esses alunos. A exclusão escolar afeta, em especial, as camadas mais pobres, já privadas de outros direitos constitucionais. Esses meninos e meninas oriundos da população vulneráveis não estão apenas fora da escola, estão excluídos de todo um sistema de garantia de direitos. A Constituição brasileira tem um artigo que diz: somos todos iguais perante a lei. Está escrito. E aí, somos de fato e de verdade? Não podemos esperar pelo outro. Nós podemos nos mobilizar para atingir o máximo de aluno que pudermos, atingir a nossa comunidade. Vamos contar com os pais, com a comunidade. A partir do momento que nós temos os pais como parceiro da escola, nós já temos um bom caminho ganho. Por quê? Esses pais entenderão a proposta da escola. Eles serão os nossos aliados. Eles estarão preocupados com o futuro dos seus filhos. E eles estarão trazendo esses alunos para realizarem as atividades, eles estarão informando os alunos os recursos que eles podem recorrer e será um ponto, um elo de contato, pais, comunidade e alunos. Por favor, vamos em busca disso. É o maior recurso que nós temos. Próximo. Passei, Silmara. Vamos falar um pouquinho de metodologias ativas e a geografia interdisciplinar. A geografia, ela está presente em todos os momentos da sua vida. A geografia, ela é uma ciência. Quando falamos de ciência, estamos falando da veracidade dos fatos. É incontestável. Não é verdade? O ser humano existe? Existe. As suas ações existem? Existem. Podem ser melhoradas? Podem. Estão boas? O que nós podemos acrescentar nessas ações? Então, a geografia, ela é uma ciência e nós vamos mostrar para vocês como trabalhar a interdisciplinaridade. Passei, Silmara. Obrigada, Raquel. As metodologias ativas de ensino e aprendizagem em tempos de pandemia. Às vezes eu posso me tornar um pouco repetitiva, mas se faz necessário. Todos nós estamos cansados de saber que estamos vivendo uma pandemia. Nós precisamos dar prosseguimento ao nosso ensino híbrido. Nós necessitamos realizar a utilização de recursos tecnológicos e impressos, conforme eu já falei. O fechamento parcial, temporário das escolas, acelerou de forma exponencial o protagonismo do aluno em seu modo de estudar. De uma hora para outra, as escolas tiveram que transformar o ensino em 100% remoto diante da pandemia. Vejam só, meus caros colegas, o protagonismo do aluno é importante. Nós precisamos promover esse
protagonismo. Nós, professores, não somos o centro do saber. Vamos oportunizar os nossos alunos e realizar dentro das nossas aulas a troca do conhecimento. Vamos valorizar a bagagem que o aluno traz de fora. O aluno, ele é rico em conhecimento. Ele traz até conhecimento, principalmente tecnológico, do quais muitos de nós não temos conhecimento. Um exemplo que eu posso passar para vocês é o tão falado TikTok. Como o aluno gosta disso? E como nós podemos estar inserindo o TikTok em nossas aulas? É uma forma para se pensar, né? Então, deixo aí uma dica para vocês. Outra coisa que nós podemos estar fazendo, já que nós estamos 100% remoto, nós podemos estar realizando podcast, nós podemos estar fazendo chamada de vídeo. Chamada de vídeo funciona muito, eles gostam. Deixa o aluno falar, deixa ele expor. A partir do momento do que ele está falando, você vai o quê? Adquirir informações para que você possa prosseguir a sua aula. Deixa o aluno criar autonomia, segurança. Deixa ele ser um agente participativo. Incentivar os alunos a estudarem de forma autônoma e a serem construtores de seu próprio conhecimento são os principais objetivos de competências socioemocionais da metodologias ativas. Próximo. Passei, Silmara. Ensino híbrido é uma metodologia ativa, quando você vai fazer a interseção da sua aula presencial com a aula online. Você vai fazer uma saladinha, que é uma forma gostosa e prazerosa de você estar trabalhando com o seu aluno, que foi, como eu acabei de falar, você vai realizar chamada de vídeo, você vai fazer um podcast, você pode permitir que o aluno, ele crie esse TikTok. É uma aula híbrida. Enfim, nós sabemos que existe N recursos para se trabalhar. Também nós temos o centro de mídias, que é o carro-chefe desse momento de pandemia. O centro de mídias, ele tem aulas, tem ATPC, o aluno pode interagir, os professores estão ali toda semana, todos os dias, dando orientação, passando atividades. É importante que o aluno participe dessas aulas, você, professor, orienta seus alunos, porque através da participação é onde está sendo também conotando a presença, a frequência do aluno. Próximo. Passei, Silmara. Além do ensino híbrido, do centro de mídias, o que é um estudo de caso? Nós temos aí o estudo de caso, que é uma estratégia de pesquisa que envolve a investigação empírica de um fenômeno. Então, você vai permitir, você vai dar um tema. E a partir desse tema, o aluno vai fazer investigação. Depois, numa chamada de vídeo, vocês vão discutir que tipo de investigação ele fez. Isso é o protagonismo, isso é autonomia. Fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, de vida real. Nós podemos estar falando da pandemia também. É cansativo, é um assunto exaustivo, mas a partir dessa experiência que o mundo está vivendo, essa experiência tão triste de incertezas, nós podemos tirar inúmeros aprendizados. As múltiplas fontes de pesquisa ou prova, caráter interdisciplinar e objetivos da aprendizagem. Aprendizagem baseada em problemas. Oferece um problema real, que é o que eu acabei de falar, identifica o que precisa saber
e aplica o conteúdo com a resolução do problema. Então, assim, são coisas diferentes que o seu aluno precisa nesse momento. Ele precisa perceber que você está preocupado em passar informações diferentes, mas de uma forma onde ele se torne o protagonista, onde ele cria autonomia e uma participação efetiva. Passa aí, Silmara. Metodologias design. TINGS. Visa a solução de problemas. Trata-se de uma aprendizagem investigativa, que envolve a pesquisa, trabalha de maneira colaborativa e desenvolve a empatia. Logo, o estudante é sujeito ativo e formador de conhecimento e não mero receptor. Olha que bacana. Quando o aluno você propõe temas, o legal é você proporcionar para o aluno mais que um tema, pelo menos 2, para que ele tenha liberdade de escolha. A partir daí, ele vai fazer a investigação. Quando ele faz a investigação, ele já traz um conteúdo pré-pronto para você. E vocês vão se reunir para fazer o debate desse conteúdo. O aluno ele já vai ter um conhecimento daquilo que você vai estar abordando em sala de aula. Com isso, você está desenvolvendo a maneira colaborativa e a empatia. Quando nós falamos de empatia, estamos falando do quê? Estamos falando de respeitar o próximo, de nos colocar no lugar do outro, de pelo menos procurar sentir a necessidade do outro. Se o outro está triste, se o outro está alegre, se o outro está feliz. Em tempos de pandemia, sabemos que muitos entes queridos morreram. Como nós podemos acolher esse aluno? O que é acolher? Acolher é você oferecer uma palavra. Uma palavra faz a diferença. É quando nós percebemos que podemos ser importante na vida do outro. Então, isso é desenvolver a empatia. Nós podemos estar trabalhando a aula invertida, a gamificação e projetos. São sugestões que nós estamos passando para vocês nessa formação de ATPC interdisciplinar. Tudo isso é possível trabalhar com a língua portuguesa, a geografia, a história, a sociologia, a matemática, a arte. Olha só os desenhos que vocês estão vendo. Ou seja, você pode perceber que a aula de arte esteve presente. A arte é vida, gente. A partir da arte, você desenvolve inúmeros projetos de vida. Próximo. Passa aí, Silmara. Aprendizagem baseada em problemas. Eu trouxe para você aqui um gráfico, para você entender quando nós falamos de problema, quais são os caminhos que nós temos que percorrer. É uma sugestão, mas vai abrir um leque de orientações para vocês. Primeiro, apresentação do problema. Nós vamos, em busca desse problema, nós vamos perceber qual o problema. Bom, eu já tenho, meu problema é X. Qual o próximo passo? Ação empática. Ação empática e empatia. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Vamos respeitar o momento do outro. Vamos entender o que o outro está vivendo. A partir do momento que nós respeitamos o outro, nós também estamos no alto respeitando. O respeito é recíproco. Bom, já desenvolvemos 2 passos. Vamos contextualizar, a contextualização das ações. O que nós podemos fazer quando nós percebemos o problema? Quando nós tivemos uma ação empática, a partir do momento que você segue o caminho 1 e o caminho 2,
Quando você vai para o 3, na contextualização das ações, vai ficar mais fácil para você, porque você já percorreu dois caminhos, você subiu 2 degraus que te deu uma visão ampla de como prosseguir. Soluções viáveis. A partir daí, você vai conseguir buscar soluções que sejam viáveis para aquele problema que foi apresentado. Revisão e avaliação das soluções. Nós podemos estar discutindo esses problemas. É uma revisão. A partir do momento que você discute, você foi empático, você contextualizou, você também consegue buscar solução para esse problema. E aí você vai elaborar um projeto. Parece fácil, né, gente? Mas se você não seguir passo a passo, não será fácil. A partir do momento que você se comporte obedecendo passo a passo, você vai ver que será fácil você desenvolver esse trabalho, essa trajetória com os seus alunos. Vai facilitar os caminhos que você tem que percorrer. São sugestões que nós estamos passando. Passei, Silmara. Em período de pandemia, existe a necessidade de nos reinventarmos, pois precisamos estimular práticas de aprendizagem. Bom, eu já dei um monte de sugestões para vocês de práticas de aprendizagem. Eu acredito que essas orientações venham facilitar o seu trabalho. Você, docente, com certeza vai ter um leque de ideias para desenvolver as suas aulas. A inserção de metodologias ativas e o lúdico proporcionam uma prática construtiva da aprendizagem. É o momento de trocas de saberes. Eu já falei também sobre isso, da troca de saberes. Nós precisamos oportunizar esse aluno para ele ser o protagonismo juvenil. Quando nós permitimos que o aluno desenvolva o protagonismo, nós estamos realizando a troca de saberes. Quando nós estamos trabalhando a metodologia ativa, também estamos realizando a troca de saberes. E o lúdico é extremamente importante. Por quê? Nós já estamos vivendo momentos difíceis. Então, nós podemos desenvolver aulas mais brandas, aulas mais cooperativas, uma aula onde nós venhamos desenvolver a empatia sempre. No ensino, é possível e importante utilizar metodologias ativas para a construção de conhecimento na disciplina de geografia de maneira interdisciplinar. O papel do lúdico no processo do ensino-aprendizagem, no ensino fundamental, contribui de forma única e significativa para a formação integral da criança e do adolescente. Quando nós falamos de lúdico, gente, nós precisamos nos colocar no lugar do aluno, para entender a ansiedade e a necessidade desse aluno, para podermos possibilitar caminhos que ele venha perseguir essa trajetória mais seguro. Nós não podemos deixar o nosso aluno inseguro. O lúdico, ele proporciona essa condição para nós. Imagine o aluno que sai do 5º ano, dos anos iniciais. Ele vai para o 6º ano. Ele chegou para o 6º ano, está vivendo um período de isolamento, de pandemia. Como eu vou trabalhar com esse aluno? O que eu vou oferecer para esse aluno? É nesse momento que entra a empatia e que eu vou desenvolver o socioemocional. Esse aluno, ele tinha no 5º ano uma professora referência. Ele era acolhido, ele se sentia acolhido.
E agora ele está no 6º ano, ele tem vários professores, ele tem várias disciplinas, várias formas de metodologias, várias linguagens. Além dele ter que enfrentar tudo isso, ainda ele tem que enfrentar o distanciamento social, ele tem que enfrentar uma máscara, ele tem que enfrentar a pandemia. Como eu vou acolher esse aluno? Então, eu falar para esse aluno, eu desenvolver uma atividade para esse aluno em que eu possa acolher é importante. Uma atividade onde esse aluno se sinta protegido, mesmo online, e que ele se sinta peça importante dessa carta. O meu baralho, o meu dominó tem 24 peças, acho que é isso o dominó, não me lembro. Se tiver faltando uma peça, eu não vou conseguir prosseguir. Então, todas as peças do meu jogo é importante. Como eu vou trabalhar com esse aluno? Eu vou passar um exemplo para você. O meu aluno do 6º ano, ele veio do 5º ano, ele tinha aquele hábito de falar, professora, tem que pular uma linha? Professora, é 2 dedos para a margem, para o parágrafo? Professora, posso pintar a linha? Ele chegou para o 6º ano, só que agora está online. Ele pode te fazer essas perguntas, sim. E você vai acolher. Fala, olha, Joãozinho, Antônio, Maria, neste momento, nós não vamos estar trabalhando dessa maneira, mas você pode sim, fica à vontade. E aos poucos, você vai criando maturidade com esse aluno. Ele vai entendendo a sua prática, a sua metodologia. Não esquecendo o professor, não esquecendo o coordenador, que você precisa trabalhar a empatia sempre. Acho que é... Passei, Silmar. Já foi. Componente curricular, geografia e a interdisciplinariedade. O que é interdisciplinariedade? É quando você desenvolve projeto, eu vou falar de uma forma bem simples, tá? Quando você desenvolve projetos e você busca parceiros. Você pode estar trabalhando com a área das ciências humanas, ou você pode estar trabalhando com as ciências exatas ou linguagens e códigos. Isso é interdisciplinar, quando você envolve outras áreas do componente curricular. Passei, Silmara. A BNCC de Geografia incentiva a nova forma de ler o mundo. Verdade. Há um tempo atrás, quando nós falávamos em geografia, nós falávamos o que? O homem pegou o espaço e construiu o prédio. O homem, ele construiu o prédio porque ele precisa de um espaço para sobreviver. Hoje nós não falamos só isso. Hoje a geografia é entendida de uma outra forma. Como? Ler o mundo. Então, com a geografia, você correlaciona fluxo de pessoas, meios de comunicação, você fala da efetivação do homem usando o espaço físico, você fala do meio ambiente, você fala da ação do homem nesse meio ambiente, você fala do que está acontecendo no mundo globalizado, o que é essa globalização, como chegou essa globalização até nós. Enfim, a leitura que você faz da geografia é ler o mundo. A geografia ela traz contribuição do componente curricular de ciências humanas e sociais aplicadas. Ela é uma ciência humana e ela também trabalha as outras áreas do componente das ciências humanas, que é história, geografia, filosofia e sociologia. Eu costumo falar que são ciências irmãs. Por quê? Porque elas trabalham o comportamento humano, elas trabalham o ser humano, elas trabalham o indivíduo e trabalham o planeta, o ambiente, o homem, trabalha a terra e as ações do homem nesse planeta.
O objetivo geral da geografia é o de conhecer o espaço geográfico como uma construção histórica em seu uso nos diferentes tempos e espaços. Assim, compreendendo a natureza e a sociedade como conceitos fundamentais para a construção do espaço geográfico, mantendo a relação homem e natureza. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Passei, Silmara. Podemos exemplificar uma metodologia ativa numa turma de 6º ano do ensino fundamental, uma metodologia de geografia que você pode estar trabalhando você pode ampliar o conhecimento do aluno. Mas vamos citar essa como exemplo, que é uma habilidade da BNCC. Unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. As habilidades, elas são apresentadas para nós como alfanuméricas, tá? Então, ela tem número e letras, por isso são alfanuméricas. Você pode também estar trabalhando esse alfanumérico de trás para frente, para facilitar o entendimento. 15 é a 15ª unidade dessa habilidade de geografia. Geografia. 06 é o 6º ano, IEF é ensino fundamental. Então, você tem aí a 15ª habilidade de geografia do 6º ano do ensino fundamental. Só estou dando essa explanada para você poder entender, tá? Você pode ler normal. EF, que é ensino fundamental, 06, 6º ano, GE, geografia, e 15, que é a 15ª habilidade. Elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem, em diferentes lugares e tempos. Quando nós falamos de paisagem, como nós podemos estar, assim, falando de uma de vasto conhecimento? Paisagens é tudo aquilo que os nossos olhos alcançam. A paisagem, ela pode ser prazerosa ou não. Ela pode ser ouvida, pode agradar os nossos ouvidos ou não. Porque existe a paisagem sonora e a visual. A visual, prazerosa. Quando você vê um belo parque com árvores frutíferas, árvores gigantes, quando você vê pássaros no céu, quando você vê aquele céu azul lindo, ou aquele entardecer estrelado, aquela lua maravilhosa, são paisagens que agradam os nossos olhos. Quando você vê aquele mar maravilhoso. Agora, paisagens que não agradam os nossos olhos. Quando nós vimos no mar, na praia, o homem jogando lixo na praia. Quando nós vimos desmoronamento, desmatamento, queimadas, o homem destruindo o meio ambiente. Quando nós vimos lixos na rua, você sabia que um chiclete que é jogado, depois de mascar, jogado na rua, aquilo lá causa degradação no meio ambiente? Ele vai para o rio, ele vai para o esgoto, até ele se decompor. Imagina milhões de chicletes jogados na rua, uma bituca de cigarro jogado na rua. Até tudo aquilo se decompor, imagina o dano que ele está causando no meio ambiente. Depois o meio ambiente reage, né? Aí nós sofremos com enchentes, sofremos inúmeras agressões com fenômenos da natureza, né? Então, nós precisamos conscientizar os nossos alunos. Lugar de lixo é no lixo. Paisagens sonoras. Um pássaro cantando, uma música que gostamos. São paisagens que agradam os nossos ouvidos. Paisagens sonoras que não agradam nossos ouvidos.
Quando nós vimos uma criança chorar, nós estamos vendo e ouvindo uma criança chorar de fome. Quando nós ouvimos agressões físicas, espancamento, nós sabemos que nessa pandemia é o que mais está acontecendo. São assuntos que podemos estar abordando também em nossas formações. O objetivo do conhecimento, identidade sociocultural. Sócio é a sociedade, cultural vem da cultura. Então, que tipo de cultura a nossa sociedade tem diante dessa habilidade? Nós falamos da paisagem. Qual é a cultura que ele tem? Ele tem esse entendimento que uma bituca de cigarro ele vai promover a degradação do meio ambiente. Uma latinha de refrigerante que ele bebe e joga na rua, ele está cooperando para a degradação do meio ambiente? Então, qual é a informação que essa sociedade tem? Cabe a nós, professores, passar essa informação para eles. Tenho certeza que eles irão cooperar. Onde está a interdisciplinariedade nesse momento? Que eu estou falando de uma habilidade de geografia, mas nós estamos falando de contextualização, de interpretação. A língua portuguesa, os códigos de linguagens, entra nessa área. Nós estamos falando da arte. Você pode pedir para o seu aluno construir painéis de paisagens que agradam o meio ambiente. Você, professor de língua portuguesa, a partir do momento que o aluno cria esses painéis, você pode estar fazendo leitura. As áreas das ciências humanas vai estar o quê? Trabalhando o comportamento sociocultural. Então, aí entra a interdisciplinariedade. Espero que tenha sido clara com vocês. Próximo. Passei, Silmara. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho do lúdico, né? O lúdico aplicado à prática pedagógica não apenas contribui para a aprendizagem da criança e do adolescente, mas também ele contribui, ele possibilita ao educador tornar suas aulas mais dinâmicas e prazerosas. Foi o que eu havia falado para vocês. A partir do momento que você desenvolve atividades lúdicas, o aluno ele vai se sentir acolhido. Ele vai se sentir tão à vontade que ele vai ter o prazer de desenvolver essas atividades. E ele vai ficar esperando pela próxima, porque ele vai falar, nossa, aquela aula foi bacana, aquela aula foi legal, eu aprendi. Ele vai fazer essa correlação. Ele vai ligar o aprender com o prazer. E ele vai esperar pela próxima atividade. Então, professor, eu sei que você é capaz, eu sei que você fala uma língua onde o aluno entende, mas nós precisamos, nesse momento de incerteza, trabalhar o lúdico. E esse lúdico, ele pode continuar, tá? Não é só nesse momento de pandemia, mas eu estou falando nesse momento porque a gente já está vivendo um momento triste. Então, vamos trabalhar o lúdico e oportunizar para os nossos alunos um pouco de prazer e conhecimento. Vamos unir essas duas práticas. Isso vai tornar as suas aulas mais dinâmicas e prazerosas. Tenho certeza disso. Passei, Silmara. Próximo slide. Eu espero ter contribuído com vocês, professores, coordenadores, com essa formação interdisciplinar, língua portuguesa e geografia. Os meus colegas PCNPs, João e Raquel, também fizeram uma boa explanação, mas nós estamos à disposição. Vamos finalizar essa formação com um poema de Oswald de Andrade. O poema chama-se Relógio. As coisas são, as coisas vêm,
as coisas vão. As coisas vão e vêm, não em vão. As horas vão e vêm, não em vão. Olha só que importante. Não sei se você percebeu nessa formação, eu peguei duas reflexões de autores consagrados, mas eu peguei as pequenininhas. Por quê? Porque elas são pequenas na sua contextualização, mas elas são profundas quando nós viemos analisar e fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo. As coisas vão, as coisas são. Nós estamos vivendo essa pandemia. Olha, eu falando novamente de pandemia. Está acontecendo. Nós temos que nos reinventar. Nós temos que entender o que está acontecendo e viver da melhor maneira possível, nos protegendo. As coisas vêm. Aconteceu essa pandemia. Nós não esperávamos isso. Quando eu falo nós, eu estou falando do mundo. Ninguém esperava viver um distanciamento. Ninguém esperava viver um coronavírus. Mas elas vão. Elas não vão ficar para sempre. Nada é eterno. Vão e vêm. Não em vão. Não em vão por quê? Que tipo de aprendizado nós podemos tirar com esse momento tão crucial? Nós precisamos aprender a empatia, nós precisamos ser mais paciente, nós precisamos aprender a amar mais, a respeitar mais, nós precisamos ser mais calorosos. É possível isso? É. Ah, eu fiz aniversário e não pude fazer festa porque por causa do distanciamento. Mas eu pude fazer uma chamada de vídeo. Minha família fez uma chamada de vídeo, todo mundo me parabenizou, falou quanto eu sou importante para eles. Olha que palavra linda. Falaram que a minha vida é importante, que eu sou um ser precioso. Usa essa fala para o seu próximo. Fala para ele, deixa ele perceber o quanto ele é importante. As coisas vão e vêm. Não em vão. Não em vão. Por quê? Porque agora é momento de você não só falar, mas você demonstrar o quanto a sua vida é importante e a vida do outro. As horas vão e vêm. O tempo é curto, mas desse tempo curto nós podemos fazer momentos preciosos. Você já falou hoje para alguém, eu te amo? Você já falou para alguém hoje um bom dia com um sorriso nos lábios? Você já falou ontem à noite, boa noite, meu filho, durma com Deus? Para a pessoa que saiu para trabalhar hoje, você falou, tem um bom dia de trabalho, sabendo que ele saiu para a rua e que ele tem que evitar inúmeros, ele tem que respeitar o protocolo e ele tem que voltar para casa porque a vida dele é importante? As horas vão e vêm, não em vão, nada em vão. Vamos tirar aprendizado. Bom dia a todos, fiquem com Deus. Obrigada pela participação de todos. Até mais. Fechando, Raquel.